Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o professor Juliano e hoje nós temos uma aula de arte. E como vocês sabem, iniciamos as nossas aulas com reflexões, algo que faça, que nos ajude tanto na nossa aula, quanto também nos faça refletir sobre a vida. Hoje eu trouxe aqui uma frase. Vamos lá? O corpo humano é uma carruagem. Eu, o homem que a conduz. O pensamento, as rédeas. Os sentimentos, os cavalos. Platão. Esse pensamento do Platão nos faz pensar aí sobre as nossas relações com o nosso próprio corpo, não é mesmo? Platão compara o corpo humano a uma carruagem e outros elementos a outras situações, como por exemplo as rédeas que podem ser comparadas ali pelo pensamento. Então o pensamento é aquilo que vai conduzir, não é mesmo, a nossa vida. E também os sentimentos são a força, ali representada pelo Platão, pelos cavalos. Perceberam como que o nosso corpo pode ser importantíssimo para toda uma composição, não é mesmo? Afinal de contas, o corpo é a manifestação da própria existência, não é mesmo? Hoje vamos falar sobre o corpo nas artes. Olhem ali, a representação do corpo humano nas artes plásticas. Esse é o título da nossa aula. Eu gostaria que agora vocês pegassem o caderno de vocês, a caneta e anotassem a data de hoje e também o título da nossa aula. Vamos lá? Anotaram? Muito bem, vamos continuar? Então, a primeira questão que eu levanto aqui é: como o corpo humano é representado nas aulas? Em todas as aulas aí que nós temos, principalmente nas aulas de ciências, como que o nosso corpo é representado? Recordam? Temos ali imagens. Primeiramente, nós temos ali o sistema esquelético, não é mesmo? Então, é uma representação do corpo. Temos ali também o sistema circulatório e como que se apresenta esse sistema. Temos também ali o sistema digestório. Percebem que em todas essas representações não há uma preocupação com a estética do corpo ou com qualquer sentimento que seja manifestado por meio do corpo humano. Agora eu tenho aqui uma questão. Como o corpo humano é representado nas artes? E aí? Será que é diferente? O que vocês pensam sobre isso? Com certeza, as artes se preocupam em transmitir algo mais do que a informação pura e simples.
a arte nos faz refletir. Não que a informação não nos faça refletir, mas o compromisso seria outro. A arte nos transmite sentimentos. Vamos pensar então sobre como que o corpo foi representado na história humana. Vamos pensar na antiguidade. Como era a representação do corpo humano? Nós temos aí na tela imagens da arte rupestre, ou seja, da arte representada há muito tempo atrás. Como os homens enxergavam os seus corpos? De que maneira eles representavam tudo isso? Vejam, a arte rupestre, ela é uma manifestação de algo que seja representado para transmitir informações a respeito do cotidiano das pessoas. Vejam, nós temos imagens representando pessoas. E vocês podem perceber que ali não existe um compromisso do autor, não é mesmo? Dessas obras, com a forma realista do corpo humano. Não existe um apuro de técnicas de pintura. Ou seja, o autor vai utilizar técnicas rudimentares de pintura, traços simples. Inclusive, o material utilizado era algo mais retirado diretamente da natureza, como barro ou misturas de materiais que pudessem representar alguma cor, alguma coloração. Vocês podem verificar ali que a imagem do ser humano e dos animais ou de outros objetos é bem diferente. Então, o corpo humano era representado de uma maneira a lembrar a figura humana. Braços, pernas, a cabeça, não é mesmo? Com o avançar aí do tempo, nós podemos verificar que as técnicas artísticas foram se aprimorando. Vejam que ainda na antiguidade nós temos uma imagem, a imagem da Vênus de Willendorf. Essa é uma escultura de um corpo feminino. Percebam que esse corpo apresenta formas avantajadas. Essa escultura foi encontrada recentemente nessa cidade de Willendorf, na Áustria. E ela chama a atenção justa pelas formas e pelo tamanho. É uma escultura bem pequena, um pouco mais aí de 10 centímetros, o que leva os estudiosos a acreditar que a escultura era utilizada como se fosse um amuleto, porque era carregada de um lugar para o outro, já que ela não ficava então fixa em um único lugar. Normalmente, lembramos de esculturas em tamanhos, em escalas maiores, não é mesmo? Então, a Vênus recebe esse nome, inclusive, pelo fato de estar relacionada à figura mítica de uma deusa, a deusa grega, a deusa romana Vênus, que também tem uma relação com a deusa grega Afrodite. As deusas que representam o amor e também a beleza. Então, percebam que essa escultura recebe esse nome justamente por representar uma beleza comum a uma determinada época. Provavelmente, esse era o ideal de corpo feminino naquele momento histórico. A Vênus de Willendorf mostra a maneira como o corpo das mulheres pré-históricas era enxergado em sua época, sem espelhos. Nesses milhares de anos, a representação da figura humana passou por diversos padrões estéticos. Percebam, houve uma mudança sim. Vocês conseguem notar que, com o passar dos anos, os padrões estéticos se modificam. Imaginem como seria um padrão estético de milhares de anos atrás. Com certeza seria diferente de como é hoje, porque as pessoas mudam e esses padrões também se modificam. E outros povos. Temos ali os egípcios,
Como será que os egípcios representavam o corpo humano? Vamos ler ali o texto? A lei da frontalidade egípcia. A lei da frontalidade é a característica mais marcante da pintura egípcia. Essa regra determinava que o tronco das pessoas deveria ser representado de frente, enquanto a cabeça, pernas e pés exibidos de perfil. Na imagem que vocês estão vendo na tela de vocês, temos ali o corpo humano representado. Percebam que o tronco dos personagens está de frente. O tronco, então, é a parte do corpo que vai do pescoço até a cintura. Mas outras partes do corpo estão de perfil, como a cabeça, os braços, as pernas, os pés. Essa é uma característica marcante da pintura egípcia. Alguns estudiosos concluíram que essa característica se dá pela necessidade que o povo egípcio tinha de representar-se nas artes, de uma maneira onde aquilo que eles achavam mais importante nos seus corpos deveria ser representado de uma determinada maneira. Ou seja, de perfil, a cabeça, os braços, as pernas, os pés. E por um motivo especial, o tronco deveria aparecer de frente. É interessante pensar que quando o tronco está de frente, outros itens, adereços que fazem parte ali das vestimentas, recebem destaque, não é mesmo? E uma coisa que chama a atenção é o fato de que os olhos, diferentemente da cabeça, eles aparecem de frente nessas obras. Os olhos também são retratados de frente. Essa maneira de representação cria uma combinação visual, lateral e frontal. Então essa é uma característica da pintura egípcia. E o nome dado a essa característica que ocorre em todas essas pinturas é a lei da frontalidade, ou seja, respeitar a característica de representar os personagens, os indivíduos, parte de perfil e parte de frente. Já nas esculturas, isso se mostra de maneira um pouco diferente. A maior parte das esculturas do Egito Antigo são representações dos faraós e dos deuses, apresentados em formas frontais, estáticas e sem qualquer expressão facial. Chama a atenção o fato de que as esculturas não apresentam sorrisos ou qualquer outro sentimento que seja transmitido pelo rosto. Eles não mostram nenhuma expressão diferente. E as esculturas se apresentam de frente. As esculturas dos faraós eram representações sempre na mesma posição. Homem de pé e com o pé esquerdo à frente. Homem sentado, de pernas cruzadas, ou sentado com a mão esquerda apoiada na coxa. Olhem que interessante. Quando ali o texto fala da expressão homem, nós podemos entender que pode se tratar tanto do homem quanto a mulher. O faraó, não é mesmo? É a figura mais importante ali do povo. Os faraós e os deuses, eles é que recebiam homenagens por meio dessas esculturas. E, diferentemente da pintura, ali sim eles apareciam de frente. Além de não apresentar nenhuma expressão facial, algo chama a atenção ali, não é mesmo? O pé esquerdo levemente à frente. Interessante isso. Mas existiam outros povos. E os gregos, os romanos, como eles representavam os corpos humanos? Aqui eu vou ler uma frase que vai dar uma indicação de como era o ideal grego e romano em um determinado período histórico. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Sócrates.
Olhem que interessante. Sócrates nos faz pensar em algo, mas o que ele propõe, de certa maneira, se fosse trazido para os dias atuais, nós até poderíamos encarar como uma mensagem um tanto quanto preconceituosa, não é mesmo? Vejam, o que ele fala, vamos voltar à frase. Nenhum cidadão tem o direito de ser um amador em matéria de treinamento físico. Ou seja, todos têm que ser adeptos de um bom treinamento físico. Tem que cuidar do corpo. Que desgraça é para o homem envelhecer sem nunca ver a beleza e a força do que o seu corpo é capaz. Então ele diz que a pessoa que envelhece sem nunca ter visto toda a potencialidade do seu corpo vai envelhecer de maneira infeliz. Concordam com isso? É uma coisa a se pensar, não é mesmo? Vejam, para os gregos, então, a forma física era algo que deveria ser extremamente valorizado. Então, ali nós temos algumas obras que representam justamente o pensamento ali de Sócrates. Vejam, nós temos a obra Hermes Ludovisi, de Miron. Percebam que ali o personagem está totalmente está despido. E chama a atenção justamente os músculos e, em consequência, a forma física do personagem, não é mesmo? Então, isso demonstra claramente o pensamento grego, romano daquela época. E a outra obra na tela de vocês, Afrodite de Capua, do Lisipo. É uma escultura em mármore e ali nós podemos verificar que a personagem também está em parte despida. Vejam que há uma necessidade de representar o corpo humano em sua plenitude, como ele é e a beleza do corpo humano, sem o artifício do uso das roupas. Também temos uma outra obra que chama a atenção, não somente pelo nu. Ali em O Lançador de Discos, de Miron, também podemos perceber que além do próprio nu, temos a relação entre aquele povo e o esporte. Afinal de contas, o lançamento de disco é um esporte. Percebam então a valorização da forma física, a valorização da beleza do corpo humano que ocorria naquela época. Vejam que estamos falando ali de 450 anos antes de Cristo. Então, naquele momento, o corpo humano era apreciado, a beleza física era apreciada nas obras de arte. Também temos aqui uma obra, Laoconte e seus filhos. Olhem que obra que chama a atenção. Ali temos, novamente, a beleza física do personagem, não é mesmo? E em uma ação de bravura, mostrando que, além da beleza da forma física, da valorização do exercício físico, nós podemos perceber o personagem em uma cena de virilidade, de bravura, chamar a atenção. Então, são características das obras gregas e romanas. E, com o passar da história, houve um período que nós chamamos de Idade Média. A concepção humana sobre as formas e sobre o olhar sobre o corpo humano se modificou um pouco. Isso porque, nesse momento, a igreja toma muita força. É um momento onde o Império Romano está em queda e quando a igreja ganha força, ela vai estar muito alinhada ao poder de alguns reis. E a manifestação de poder que vai se concentrar em poucas pessoas, além da igreja propriamente,
vai se manifestar em não valorizar nada aquilo que não seja religioso. Então, a forma física, a extrema valorização do corpo vai cair por terra. Nesse momento, não irá ocorrer mais a valorização de tudo isso. É o caminho oposto. Nesse momento, quando a igreja está em uma situação de poder, o que se valoriza é justamente o poder da própria igreja e também temas religiosos. Nessa imagem, inclusive, nós estamos vendo ali a obra Coroação de Carlos Magno, onde o Papa Leão III está presente ali na coroação de um rei. Essa imagem é importante para que nós possamos entender a relação de poder que a igreja tinha naquele momento. Então, a igreja está lado a lado com o poder. E, além disso, justamente por a igreja estar em ascensão, as pessoas acabavam por conviver com a ideia de pecado. Ou seja, as pessoas facilmente eram apontadas pela igreja como pecadoras. E na imagem que vocês estão vendo aí na tela de vocês, é possível perceber essa situação. Vejam que no alto da imagem nós temos um religioso ali com uma capa preta, representando a igreja. Se vocês olharem essa tela com atenção, vocês vão poder verificar que na parte inferior ali da tela existe uma estrutura onde algumas pessoas estão ali presas, provavelmente numa situação de castigo. Então, o pecado era castigado. E o que vocês podem perceber? Que nas artes era comum representar esse poder da igreja e também os castigos físicos, até mesmo para demonstrar esse poder e mostrar que todo pecado seria castigado. Além de representar o poder e o pecado nas obras artísticas da época, também existiu uma arte chamada no caso da pintura, a pintura gótica. A obra que vocês estão vendo aí na tela de vocês demonstra isso. Então, é uma pintura que tem como tema tudo que seja religioso. Olhem o título dessa obra. Ressurreição de Lázaro. Um trecho, né, que aparece até mesmo na Bíblia, e nós podemos verificar ali o personagem voltando do mundo dos mortos. Então, é um tema religioso. Nessa obra, não há preocupação com o corpo. A preocupação é com a mensagem que ela quer transmitir. Então, é passar esse tema, o tema da religiosidade. Percebam que não há o detalhamento do corpo humano, o nu deixa de existir, obviamente, e as roupas, sim, apresentam muitos detalhes, e todo o cenário. Então, perceberam as diferenças entre os períodos? Na Idade Média, o compromisso com o corpo fica de lado. Na pintura gótica, o corpo humano existe para contar uma narrativa bíblica, não existindo a preocupação com as proporções e a fidelidade com o real. Como eu disse, a valorização do corpo não existe mais. O que se valoriza é a narrativa, no caso, a história que está sendo contada por meio da obra de arte. E durante o Renascimento? Então, nós estamos indo ali para outro período. Olha o nome, Renascimento. O que será que isso quer dizer? É a ideia de renascer, ressurgir, trazer algo novo. No Renascimento, tudo aquilo que foi trazido com a Idade Média, essa ideia de pecado constante, o poder da igreja, deixa de existir. Então, os artistas têm mais liberdade para representar o corpo humano. Nós estamos vendo ali uma obra, O Nascimento de Vênus.
Ó, já falamos de Vênus, uma deusa romana, que representa o amor, a beleza. E é justamente isso que nós podemos perceber na tela. Ali, na obra do Sandro Botticelli, nós temos o corpo da mulher, não é mesmo? Representado como essa imagem, o nascimento de Vênus, como a deusa surgindo para a humanidade. O que vocês conseguem perceber também é que nessa época, a época do Renascimento, se voltaram aos ideais dos gregos, dos romanos, que valorizavam a forma física. Só que uma coisa muda no Renascimento. O corpo humano é representado de acordo com a realidade. Então, se as mulheres elas tinham um pouco mais de curvas, isso seria representado nas obras de arte. Não precisaria necessariamente haver uma preocupação com a forma física ideal, com o corpo esculpido. O período renascentista retoma os ideais greco-romanos, valorizando a beleza da anatomia humana. Então, essa retomada, é retornar para a admiração da anatomia, a admiração do corpo humano. Como podemos ver também aqui na obra de Diego Velázquez, Vênus ao espelho. Perceberam que constantemente retomamos a esse nome, Vênus, ou seja, sempre falando e admirando a beleza. Lembrando que se Vênus é a deusa do amor, da beleza, estamos falando da beleza feminina. Então, nessa obra do Velázquez, nós podemos ver uma personagem nua se olhando no espelho, e quando alguém se olha no espelho, ela se admira o seu corpo, a sua beleza. Então, nesse momento, há o retorno da admiração do corpo humano. Agora eu tenho uma pergunta. Olhem ali na tela de vocês. Qual das obras valoriza o detalhamento das formas humanas? Temos duas obras. Uma mostra uma imagem mais religiosa, não é mesmo? Temos ali a Virgem Maria, o Menino Jesus, temos alguns personagens ao redor, o trono onde está, né, a Virgem. Ao lado, nós temos uma outra obra e temos ali dois personagens, um deles está nu. Então ali nós temos uma percepção um pouco diferente, não é mesmo? Do corpo, de como está sendo apresentado o corpo. E vocês conseguem responder? Qual das obras valoriza o detalhamento das formas humanas? Eu vou dar um tempo para vocês pensarem. E então, conseguiram pensar sobre isso? Ficou fácil, não é mesmo? Vejam, a segunda imagem tem uma preocupação com a forma física, já que o personagem é apresentado nu. Vejam ali que nós temos uma outra atmosfera, ao invés de surgirem ali temas religiosos,
a proposta é o sentimento que aquela obra traz ou apresenta, e não um tema religioso por si só. A proposta é outra. E agora, pensando aqui sobre essa representação do corpo humano no desenho, nas artes, nós temos ali a proporção do corpo. Na figura humana, o tamanho do corpo depende do tamanho da cabeça. Em um adulto, o corpo poderá medir entre 7,5 a 8 cabeças. Olha que coisa interessante. Quando vamos representar o corpo humano no papel, podemos tomar a cabeça como uma referência. Um corpo humano adulto tem essa representação de 7,5, né, 7 cabeças e meia a 8. Vocês podem verificar ali na tela de vocês. Vejam, 8 cabeças, uma acima da outra, iriam preencher, não é mesmo, a altura de um corpo humano. Interessante pensar sobre isso. Já pensaram que a cabeça de vocês pode servir como referência na hora de elaborar um desenho de um corpo? Então, agora eu vou fazer um convite. Eu gostaria que vocês fossem a um espelho e tentassem perceber a proporção de seu corpo. Vejam, se vocês tomarem como referência a cabeça de vocês, será que o corpo de vocês poderia ser representado com essa medida de 7 a 8 cabeças? Talvez 4 cabeças entre os pés e a cintura, mais 4 entre a cintura e a própria cabeça. Será que o corpo de vocês poderia ser representado assim? Isso nos dá uma noção de proporcionalidade, ou seja, eu vou compreender como que é a proporção do meu corpo. Vejam, quando fazemos desenhos, não podemos representar, por exemplo, a cabeça do personagem maior que os ombros. Ou talvez a cintura muito maior que os próprios ombros. Tudo isso deve ser pensado antes da elaboração do desenho. Eu sugiro então que vocês façam essa atividade. Vão até o espelho e vamos verificar como é a proporcionalidade de seu corpo. Vamos lá? Fizeram um exercício? Espero que sim. Agora, vamos dar continuidade. Tenho aqui uma proposta. Vejam lá. Na representação egípcia,
quais partes do corpo estão de frente? Nós temos a imagem, ela vai ficar ali na tela de vocês. Eu gostaria que vocês respondessem. Quais partes ali do corpo, representado na obra egípcia, estão de frente? Então vocês podem fazer essa análise, copiar a questão e, na sequência, respondê-la. Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Espero que sim, hein? Vamos lá. Então, as partes do corpo humano que são representadas de frente nessa imagem são os olhos e o tronco. Vejam, os olhos, eles sempre são representados de frente nas pinturas egípcias. E o tronco também. O tronco chama bastante atenção por aparecer de frente. Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a resposta. Vamos lá? Vamos continuar? Agora eu tenho uma outra proposta. Nós vamos praticar. Vejam ali na tela de vocês. Vamos fazer um esboço de um corpo humano? Na tela, vocês têm os traços que irão dar início a esse esboço. Vejam, vocês precisam pensar que os traços vão dar início a um desenho, não é mesmo? Aquele traço do centro da figura, que ali seria quase como se fosse a coluna, é a linha de ação. Qual é o que define a posição do personagem. Então a gente já imagina como que esse personagem irá aparecer. Eu vou dar um tempo para que vocês tentem fazer esses traços. Lembrem de não forçar muito o lápis. Fazer traços leves com o lápis, sem colocar muita força no momento de colocar o lápis no papel. Vamos lá?
Conseguiram? Eu espero que sim. Continuando, nós vamos aprimorar esse desenho, esse esboço. Nós temos mais uma imagem. Vejam, agora, além de colocar aqueles primeiros traços, nós vamos complementar. Percebam que o corpo vai tomando mais forma. Nós vamos ter uma noção de onde estará o tronco do personagem, as pernas, os braços, o surgimento também do pescoço. Eu vou dar um tempo para que vocês façam esses novos traços. Vamos lá? E aí, conseguiram fazer esse esboço? Eu espero que sim. Eu espero, inclusive, que vocês continuem participando das nossas aulas, porque estamos aqui motivados justamente pela participação de vocês e todo esse retorno que vocês têm nos dado. Hoje estamos terminando o nosso encontro por aqui, mas desde já deixo marcado o encontro para a nossa próxima aula. Até lá, pessoal. Tchau!